Bom, hoje eu estarei falando um pouco sobre a compreensão da mini-computação, que alguns estão atrelando alguns conceitos, evidentemente, que cada vez mais têm se confirmado das minhas hipóteses e teorias que eu sou autor, que eu desenvolvi, esse corpo de conhecimento em que uma parte não funciona sem outra, né? Afinal, um corpo de conhecimento é um sistema de conhecimentos interligados, conectados, em que, para ter uma compreensão plena desse exercício, inicialmente filosófico e teórico, tem que se compreender no modo total a tal conjectura. Evidentemente, conforme postulado anteriormente no vídeo sobre os demagogos, sobre os falaciosos, os que não são empíricos, né, ou se dizem ser, né, mas de positivista, experimental e ocanista não tem nada, é, a concepção dessa teoria ela é experimentada e condizente em proporção à ética, né, daqueles que têm compromisso com a verdade, desde a metodologia até a concepção, até mesmo a captação de dados, querem suas fontes de inspiração, não. Toda a minha pesquisa, tudo que eu desenvolvi, criei, ela naturalmente exemplifica o universo, o multiverso seria, né, de um modo que abrange, inclusive, naturalmente, né, exemplifica outros fenômenos já estudados anteriormente, conjecturas anteriores do que eu tenho relacionado nessas hipóteses do filoversismo, né, do tempo ressonante angular, do evolucionismo bioquântico, da teoria do caos multiversal e por aí vai. Mas o ponto, simplesmente, é que especula que chegar à conclusão desses cientistas que estão desenvolvendo a meia-computação seria um passo adiante, até mesmo da computação quântica, né, que eu exemplifiquei parcialmente sobre uma outra óptica no livro Herdeiros do Destino, sobre a configuração da hidrocriptografia, que é justamente o estudo da função de onda que leva a compreender o caos. E chegaram à mesma conclusão do que eu, de que o caos, na verdade, ele atua muito mais no tempo do que no espaço. Se pesquisar mais a fundo, realmente, né, mais aprofundado, a gente vai perceber que justamente esse caos ele tem uma relação em que não se limita às leis da termodinâmica, em que a dispersão da energia no espaço ela é evidente, mas que existe uma relação em que, dependendo até mesmo da concepção, essa energia pode se exponencialmente crescer, né? É claro que isso é apenas uma das aplicações da minha teoria, porque a essência dela, naturalmente a base dela é informação, mas a energia, a exemplo do que alguns já perceberam, alguns efeitos, alguns fenômenos, mesmo sem relação aparente, no que eles determinam como sincronidade, poderia abranger uma ciência quer de números imaginários, até mesmo de concepções que poderia abordar tais conjecturas, mas que uma equação pelo qual eu deduzo e postulo parcialmente alguns conceitos deveria abranger não somente as três dimensões conhecidas, mas outras dimensões para poder se chegar a um quadro que formule exatamente concepções do que se compreende como caos, né? Formular padrões, né, que não se percebe no caos. Então, se as pessoas perceberam o quadro de previsibilidade no caos, alguns com padrões, né? Os padrões denotam previsibilidade e padrões denotam algum tipo de lei por detrás daqueles padrões. Isso é algo bastante elementar na ciência, na física, ciência verdadeira que eu me relaciono, né? Então, as minhas conjecturas não se apoiam em pseudociência, não são coisas que contradigam os fatos, as evidências e provas do que já anteriormente foi descoberto e pesquisado. Mas antes, não se apropria disso, mas utiliza-se dessas fontes, citando-as naturalmente, com senso ético, justamente essa concepção que abrange, acredito, uma relação que poderia compreender tal sincronidade dita por Carl Jung ou não. Mas, sobretudo, uma concepção do infinito que deveria se mudar o paradigma do pensamento, né? Não somente linear, mas o pensamento finito. O ser humano está mais propício a justamente raciocinar algo de modo com paralelos, em comparação, para poder se tirar medida. Todos esses tipos de pensamentos são condizentes a uma concepção espacial. Então, quando alguém vê um objeto que nunca viu antes, ele vai procurar comparar com alguma outra coisa, ter algum paralelo para poder ter uma comparação. Eu considero isso o tipo de organização voltada mais às crianças. As crianças, como elas estão aprendendo, elas relacionam o nome aos objetos, às circunstâncias, às ações, assim como em paralelos, principalmente. À medida com que a cognição se desenvolve, ele vai criando concepções diferenciadas até chegar o que eu acredito na cognição do sentido perdido do infinito.
da singularidade, do singularismo. É claro que isso a gente percebe que essa concepção deveria justamente abranger uma teoria, né, em que não paramental, né, mas um tipo diferente novo de cálculo que lida essencialmente com singularidades em grandezas de infinito, que para se compreender justamente concepções de previsibilidade e imprevisibilidade vai lidar com sistemas infinitos. Sistemas infinitos pressupõem infinitas previsões. Né? Então é justamente essa hipótese conjecturada no filosoficismo e assim nessa concepção do caos, que o multiverso poderia se replicar infinitamente em nuances que vão se dispersando evidentemente. Muito obrigado e um bom dia, boa tarde, boa noite.